Pessoal, bom dia, tudo bom? Como vocês estão? Todos bem? Galera, hoje na nossa aula de História a gente vai trabalhar o capítulo 3. Vamos ver História e Memória em Cidades do Brasil. Na semana passada nós vimos o que era monumento e vimos a representação desses monumentos, né? Nós vimos sobre estátua, vimos busto, né? Vimos tudo isso, certo? Então, beleza. Vamos continuar então. Nomes de monumentos. Monumentos, edifícios, ruas e praças guardam a memória do lugar onde estão. O que é memória, pessoal? Modo como os seres humanos se lembram ou se esquecem do que vivenciaram. Por todo o Brasil, há monumentos erguidos em homenagem a um personagem ou episódio da nossa história. Na época em que esses monumentos foram erguidos, considerou-se que essas pessoas ou episódios eram dignos de respeito e admiração. Vamos conhecer alguns deles. Monumentos a Luiz Gama, em Salvador. Luiz Gama era filho da negra Nagô, Luísa Marim, e de um homem de origem portuguesa. Quando tinha apenas 7 anos, ficou sem sua mãe. Ela foi expulsa da Bahia por ter participado de uma revolta contra a escravidão. Aos 10 anos de idade, Luiz foi vendido como escravo pelo próprio pai. Mesmo tendo passado por muitas decepções, não reagiu com violência, usou sua inteligência, persistência e coragem para combater pela libertação dos escravos. E nos tribunais de justiça conseguiu a liberdade para mais de 1.000 escravos. Além disso, foi poeta e jornalista. Luiz Gama morreu com apenas 52 anos de idade e o seu enterro no cemitério da Consolação, em São Paulo, reuniu milhares de pessoas numa grande manifestação de protesto contra a escravidão. Os versos a seguir, em homenagem a Luiz Gama, são de um cordel escrito por Inamar Coelho. Leia-os com atenção. O baiano Luiz Gama, ex-escravo combativo, poeta e militante, escritor comprometido, advogado radical, brasileiro imortal, embora desconhecido. É preciso que a escola reconheça seu valor, apresente sua obra, discuta o seu labor, vida de superação, de ativa produção, digna de nosso louvor. Agradeço a você, o que digo quis ouvir, que conheceu o poeta, que conseguiu reagir, recusando a escravidão do negro foi Bastião. Só podemos aplaudir. Morreu com apenas 52 anos de idade. O seu enterro, no cemitério da Consolação, em São Paulo, reuniu milhares de pessoas numa grande manifestação de protesto contra a escravidão. Os versos a seguir, em homenagem a Luiz Gama, são de um cordel escrito por Inamar Coelho. Leia-os com atenção. O baiano Luiz Gama, ex-escravo combativo, poeta e militante, escritor comprometido, advogado radical, brasileiro imortal, embora desconhecido. É preciso que a escola reconheça seu valor, apresente sua obra, discuta o seu labor. O que é labor, galera? Tá escrito aqui, ó, trabalho. Vida de superação, de ativa produção, digna de nosso louvor. Agradeço a você, que o que digo quis ouvir, que conheceu o poeta, que conseguiu reagir, recusando a escravidão. Do negro foi Bastião. O que é Bastião, galera? Defensor. Só podemos aplaudir. Beleza? Vamos continuar aqui. Monumento a Anita Garibaldi, em Laguna, Santa Catarina. Anita nasceu em 1821, em Morrinhos, perto de Lagunas, em Santa Catarina. Aos 18 anos, conheceu e se apaixonou pelo revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. Anita, então, fugiu de casa para lutar ao lado de Garibaldi. O casal lutou na Itália e no Brasil. Na Itália, lutou pela unificação do país e no Brasil pela República. Na época, o Brasil adotava a monarquia. O pessoal, o que é a monarquia? É um regime de governo que tinha o rei, por exemplo. Que, no caso, quem comanda o país, né, o Estado, é o rei. No caso da República, quem manda é um presidente, beleza? Então vamos lá. Anita Garibaldi foi homenageada com esculturas na Itália e em várias cidades do Brasil.
tá escrito aqui, ó, república, forma de governo em que o presidente é eleito pelos cidadãos ou seus representantes e governa por tempo limitado. A monarquia é a forma de governo em que geralmente o rei recebe o cargo como herança e governa por toda a vida. Vamos continuar. Nomes de edifícios. Os nomes dos edifícios também ajudam a contar a história de um lugar. Vamos conhecer 2 exemplos. Edifício do Centro, Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, no Ceará. O Centro da Dragão do Mar de Arte e Cultura está entre os mais importantes centros culturais brasileiros e é um dos principais pontos turísticos do Ceará. O centro foi concebido por arquitetos cearenses e inaugurado em 1999. Localizado na praia de Iracema, o Centro Dragão do Mar... Nossa, esse nome desse centro parece até um trava-língua. O Centro Dragão do Mar apresenta espetáculos teatrais, shows locais, nacionais e internacionais. A maior parte da programação do Centro Dragão do Mar é gratuita ou tem preços simbólicos. O nome do Centro Dragão do Mar é uma homenagem ao jangadeiro Francisco José do Nascimento. Ele ficou conhecido como Dragão do Mar por ter liderado um grupo de jangadeiros que se negou a transportar escravos do Ceará para o Sudeste. A greve de jangadeiros colaborou para o fim da escravidão no Ceará em 1884. Biblioteca Municipal Cora Coralina, em Valparaíso de Goiás. O nome da Biblioteca Mundial da cidade de Valparaíso de Goiás é uma homenagem à poetisa goiana Cora Coralina. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, mais conhecido como Cora Coralina, nasceu em 20 de agosto de 1889, onde hoje é a cidade de Goiás. Estudou apenas até o 4º ano, mas com 20 anos já teve um conto publicado. Na sua cidade natal, trabalhou como doceira por mais de 20 anos, ao mesmo tempo que escrevendo poesias. Cora Coralina vendia seus doces e recitava suas poesias de casa em casa. Em vida, recebeu diversos prêmios por seus escritos e teve sua obra reconhecida em todo o Brasil. Agora nós vamos ver sobre os nomes de rua, pessoal. Os nomes de ruas também contam sobre a história de um lugar. Algumas ruas brasileiras não identificadas por letras e números. Os nomes de ruas também contam sobre a história de um lugar. Algumas ruas brasileiras são identificadas por letras e números, mas a maioria delas tem nome. Parte das ruas brasileiras possui nomes de personagens importantes da nossa história. A exemplo da baiana Maria Quitéria de Jesus, da cearense Jovita Feitosa e do pernambucano Frei Caneca. A rua Dona Maria Quitéria, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, é uma homenagem à mulher que tinha esse nome e que lutou pela independência da Bahia. Maria Quitéria de Jesus Medeiros pediu para a irmã as roupas do cunhado, cortou os cabelos, se disfarçou de homem e entrou na luta pela libertação da Bahia do domínio português. Por seu empenho nos campos de batalha, ela foi condecorada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul. Repare na medalha que ela traz no peito, nessa foto, galera. Vamos passar aqui, peraí. Só um minutinho que meu celular tá com alguns probleminhas. Agora foi, vamos lá. Ai, mudei de novo. Quem define os nomes das ruas de um lugar? São os vereadores políticos que representam os moradores do município, que decidem os nomes das ruas. Se a maioria dos vereadores votar a favor do nome sugerido pela comunidade, este constará na placa de uma rua. Mas o que faz uma pessoa ter o seu nome em uma placa de rua pode mudar com o tempo. Mas o que faz uma pessoa ter o seu nome em uma placa de rua pode mudar com o tempo. Acompanhe um exemplo a seguir. O caso da rua Domingos Jorge Velho. Em 1962, na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, para uma pessoa ter o nome da placa de uma rua, era preciso ter dado provas sobre solidariedade, dedicação ou heroísmo. Na época, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi considerado um herói, e por isso foi homenageado com o nome de rua em São José do Rio Preto.
Anos depois, a comunidade local argumentou que Domingos Jorge Velho havia destruído o quilombo dos Palmares e Zumbi, seu líder, e não era digno do nome de homenagem. Por isso, solicitou a mudança do nome da rua. Assim, em 1996, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram a mudança de nome. A rua Domingos Jorge Velho passou a se chamar Rua Zumbi dos Palmares. O que é um quilombo, galera? É um território controlado por pessoas fugidas da escravidão. Antigamente, na época da escravidão, muitos escravos fugiam e eles não tinham para onde ir. Daí, eles se reuniram e construíram o quilombo. O mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares. E o Zumbi era o regente desse quilombo, beleza? Show de bola, galera. Então, por hoje é só na nossa aula. Vou passar os exercícios. E qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, tá? Beijinho, galera.